Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja o Senhor por esse dia, louvado seja o Senhor por esta manhã, onde nos reunimos em sua presença, para clamar as suas bênçãos, sejam elas espirituais, materiais. O que de fato bem sabemos é que a bênção de Deus, ela traz paz e não gera descontentamento. Eu gostaria de convidar os irmãos a meditarmos na palavra de Deus. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que meu povo perece por falta de conhecimento. Então o único motivo que é capaz de destruir o povo de Deus é a ausência do conhecimento. Portanto, nessa manhã vamos crescer na graça, na unção, no poder, mas também vamos crescer no conhecimento. E quero compartilhar convosco um assunto extremamente pertinente, que infelizmente temos ignorado, mas o nosso conhecimento acerca desse assunto, e sobretudo a maneira que lidamos com ele, vai determinar se somos vencedores ou se somos derrotados nessa terra e nessa vida. Nós vamos falar sobre batalha espiritual, e saiba, irmão, estamos em guerra e precisamos vencer para a glória de Deus, amém? Efésios capítulo 6, versículo 10 e diante. A epístola do apóstolo Paulo aos cristãos em Éfeso é considerada a carta mais espiritual por ele escrita. Nela existem terminologias espirituais apresentadas e nos fala sobre o conflito existente entre os céus e a terra. E eu espero que o Senhor, mediante a sua infinita graça e misericórdia, abra o nosso entendimento para que venhamos compreender a verdade de sua palavra, que Ele tire as vendas dos nossos olhos, para que venhamos ver com os olhos espirituais. Para tanto, eu gostaria de convidar os irmãos que já encontraram Efésios capítulo 6, versículo 10, baixar a sua cabeça e fazermos uma oração de consagração ao Senhor. Oremos. Pai querido, em Tua presença nós estamos, em Teu nome nós nos reunimos e rogamos carecidamente a graça, a unção do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida, para que nos traga o devido entendimento para o nosso sustento espiritual, para que venhamos permanecer na fé e prevalecer neste mundo, glorificando ao Teu santo nome, conhecendo as verdades espirituais, dominando todo o conhecimento de Deus, pois nós temos a mente de Cristo e pelo Teu Espírito somos instruídos a viver, a sobreviver e sobretudo vencer nesse mundo, vencer nessa terra, vencer nesse século, vencer nesta geração, para a glória do Teu nome, Senhor, pois somos mais que vencedores. Abre, portanto, nosso entendimento, para que venhamos compreender aquilo que o Espírito hoje fala à sua igreja. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 17. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas, as armadilhas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por esta palavra, palavra de vida, palavra de salvação e libertação para a glória de Deus. Existe uma batalha espiritual sendo travada nas dimensões do sobrenatural, entre os poderes do bem e as forças do mal. E o principal motivo desse grande conflito cósmico é simplesmente a vida humana, ou seja, você. Você é a razão, você é a causa desse conflito entre os céus e a terra, entre o bem e o mal, entre anjos e demônios. Nós somos justamente o motivo dessa guerra espiritual que há. O apóstolo Paulo, por intermédio da palavra de Deus, nessa passagem de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 17, apresenta-nos instruções vitais para combatermos o bom combate da fé e, sobretudo, vencermos a grande guerra da vida. Você pode conquistar títulos, prêmios, diplomas, medalhas, troféus, mas você não pode perder a grande guerra da vida, a grande batalha e a mais importante da nossa existência. É justamente esse conflito espiritual que existe e vai determinar se somos vencedores ou se somos perdedores, se somos bem-sucedidos ou se somos fracassados. Infelizmente, a igreja, de uma certa forma, ignora a realidade da batalha espiritual, dessa guerra espiritual, e não entende com que forças, com que poderes diariamente nós estamos lidando. Poderes que atuam por trás de palavras, por trás de ações, de intenções, de decisões do governo. Poderes atuantes e presentes. E precisamos desse discernimento e, sobretudo, desse revestimento que vem dos céus, para vencermos diariamente essa grande batalha que é a guerra da vida. Você está preparado? Eu já disse aos irmãos e nunca neguei, sou fã de MMA, e é interessante quando o juiz olha para um dos lutadores e diz: você está preparado? Você está preparado? Então lute. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e pergunta a ele: você está preparado? Está preparada? Então lute. Aleluia, aleluia, estamos em guerra e precisamos vencer para a glória de Deus. O tema dessa nossa mensagem nessa manhã é vencendo as batalhas espirituais. Eu quero convidar os irmãos a repetir comigo. Vamos lá, todos juntos. Vencendo as batalhas espirituais. Talvez alguém pergunte: de que forma, de que maneira, de que meio podemos vencer essas batalhas? Porque eu sei, querido, eu sei que você vive batalhas que são travadas, às vezes no seu lar, no seu trabalho, na sua vizinhança. Sei que todos nós temos batalhas em áreas físicas, materiais, emocionais, sentimentais,
ministeriais e espirituais, todos nós vivemos esses confrontos, esses conflitos, e precisamos dessa graça, dessa unção que vem de Deus, para vencermos, para suportarmos e superarmos todas as dificuldades, todos os obstáculos que existem. E eu espero que através dessa palavra Deus fale aos nossos corações, e a partir de então, venhamos sair daqui preparados para vencer, para a glória do seu santo nome. Amém? Vencendo as batalhas espirituais. Ninguém que entra em guerra, entra para perder. Todos têm a esperança e nutrem no mais profundo do seu ser o anseio de poder conquistar, de poder triunfar, de poder sobrepujar seus limites e, enfim, vencer a grande batalha dessa vida. Como nós podemos vencer as batalhas espirituais? Em primeiro lugar, prepare-se para a guerra. Vamos interagir um com os outros. Olhe mais uma vez para os seus irmãos, para o seu irmão que está ao seu lado, ao seu lado esquerdo, ao seu lado direito, e diga a ele: prepare-se para a guerra. Chacoalha ele aí, que talvez ele esteja dormindo ainda. Prepare-se para a guerra. Cutuca teu irmão aí que está do teu lado, e diga: prepare-se para a guerra. No versículo 10, veja bem o que o apóstolo Paulo nos diz: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está falando é: prepare-se. Nós precisamos, como cristão, estar preparado, e o próprio Cristo nos deixou sobre aviso, atento, vigiai e orai em todo tempo, em toda hora, em todo lugar, em toda situação. Sabe, queridos, há uma frase de um homem chamado Yamamoto Tsunetomo. Eu vou tentar repetir isso aqui. Yamamoto Tsunetomo. É isso aí. Estou falando línguas estranhas não, irmão. Ele é samurai e filósofo japonês. Olha só o que ele diz: o segredo do sucesso militar é se preparar para a guerra em tempo de paz. O segredo do sucesso militar é se preparar para a guerra em tempo de paz. Ele é samurai, ele é monge budista, e ele também é filósofo japonês, um dos escritores mais renomados e mais respeitados. Mas que frase de tamanha sabedoria! O segredo do sucesso militar é se preparar para a guerra em tempo de paz. A igreja tem muitos militares. Aqui na igreja, até o capitão, o comandante, que hoje passou pelo Sudão, hoje está em Nova York, que é o Major Gobert, ele esteve um tempo conosco, e nós conversávamos muito, eu bastante curioso, fazia determinadas perguntas. E o interessante é que o militar se prepara todos os dias para a guerra. Todos os dias para a guerra. Ele vive sobre aviso. Aqui há irmãos que são soldados. São soldados militares, civis, federais. E sabe que o policial, o soldado deve estar preparado para uma guerra, mesmo que ela não venha surgir, né? Aqui irmãos que já passaram pelo exército e sabem perfeitamente que todo dia é dia de treinamento, disciplina, dedicação. E quando nós observamos os grandes exércitos, como o exército americano, o exército russo, o exército norte-coreano, o exército inglês, israelense, eles estão constantemente se preparando para uma possível guerra. Nunca sabemos quando a guerra vai ocorrer, mas precisamos estar preparados. Por isso que o apóstolo Paulo fala nessas terminologias de combatentes, nessas expressões militares. E aqui a instrução é: prepare-se para a guerra. Somente dessa forma podemos vencer as batalhas espirituais da vida. Quando nos preparamos para a guerra. E como nós podemos nos preparar para a guerra? Ele nos ensina. Veja só o que está escrito na parte inicial.
sedes fortalecidos no Senhor, aqui nós entendemos o seguinte: fortaleçam-se na comunhão com o Senhor. Fortaleçam-se primeiro no Senhor. Ou seja, meu irmão, se você é nascido de novo, se você é coerdeiro das regiões celestiais, das bênçãos das regiões celestiais, você precisa entender essa verdade, que só há uma maneira de nos fortalecermos através da comunhão com Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais forte nós nos tornamos. O contrário, quanto mais nos distanciamos dele, mais fraco, mais vulneráveis nós nos tornamos. Portanto, o segredo do fortalecimento, do revestimento, vem através da comunhão, de estar em Cristo, com Ele viver e, sobretudo, para Ele viver. E eu posso te dar grandes exemplos de homens que falharam, porque perderam a comunhão com Deus. Falharam naquilo que eles mais dominavam, porque se afastaram e se distanciaram de Deus. Como dizia pastor Josué Gonçalves, o homem cai, ou melhor, o líder cai na área que ele se considera mais forte. Ou seja, o homem e a mulher, eles fraquejam na área que eles se consideram mais preparados. Exemplos bíblicos: Salomão, o homem mais sábio da história. O que levou a pecar foi sua própria sabedoria. A curiosidade despertada em seu coração para conhecer outras culturas e venerar outros deuses. Se perdeu na sua sabedoria, que se tornou loucura. Outro exemplo, Sansão, o homem mais forte do mundo. Pensou que não existia limites, que não havia nada que pudesse detê-lo. E dessa forma, muito bem ludibriado pela sutileza do inimigo, foi destruído. Então, se você for ver juntamente comigo, grandes homens falharam naquilo que eles mais sabiam, mais conheciam. Salomão na sua sabedoria, Sansão na sua força. Por isso que a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor na comunhão com Deus. Eles pecaram antes, ou melhor, a maior derrota deles antes foram se afastar de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, irmão, só existe um destino: catástrofe, tragédia, declínio, falência total em todas as áreas da sua vida. O texto diz: fortalecei-vos no Senhor no sentido de comunhão, mas depois diz: fortalecei-vos na força do seu poder. Agora, outra verdade que aprendo ainda nesse versículo é que devemos nos fortalecer no poder do Senhor. Olha bem, quanto ao mais sedes fortalecido no Senhor, comunhão, e na força do seu poder. Agora, além da comunhão, eu vou depender totalmente, exclusivamente do poder de Deus para poder vencer. Eu não posso confiar nas minhas experiências. Eu não posso confiar no meu conhecimento. Eu não posso confiar nos triunfos passados. Eu não posso confiar nos meus bens, nas minhas armas, nas minhas habilidades, aptidões, dons e talentos. Eu tenho que confiar no Senhor. Sabe um grande exemplo disso na Bíblia, irmão? É o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel em confronto com Satanás. Olha só, a Bíblia fala sobre vários anjos, miríades celestiais de anjos, fala sobre números incontáveis de querubins e serafins, mas quando a Bíblia fala de arcanjo, só há um. E por uma hierarquia, nós sabemos que o arcanjo está acima dos anjos, dos querubins e dos serafins. E o arcanjo agora está diante de Satanás. Você pode observar comigo em Judas, depois volta para o texto, tá? É interessante ler essa palavra. Judas não tem capítulo, é só versículo. No versículo 9, esse Judas não é o Iscariotes, tá? Não pense que é o traidor. Judas, versículo 9.
Segundo a tradição, esse Judas é o irmão de Jesus, que se tornou crente após a ressurreição de Cristo. Judas, versículo 9, os irmãos encontraram? Olha só, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel não subestimou o poder de Satanás. E ele não foi a Satanás pelos seus títulos, pela sua posição, pelo seu poder, pela sua autoridade, pelo seu prestígio. Ele foi até a Satanás pelo nome do Senhor. Que o Senhor te repreenda. O que acontece hoje, eu sei que nós não devemos superestimar Satanás, mas o problema é que tem muita gente subestimando. Muita gente subestimando Satanás, ou usando a Satanás e contra Satanás no seu nome. E o arcanjo não proferiu o seu nome. E se você for ver o texto, não poderia ser mais explícito. Não se atreveu. Da mesma forma, não se atreva a ir em seu nome. Porque se você for em seu nome, você vai voltar humilhado, envergonhado e fracassado. É no nome que está acima de todo nome. É no nome que tem todo o poder nos céus e na terra. É o nome a quem os demônios obedecem, temem e se tremem. Amém? Então o Senhor te repreenda, fortalecei-vos no poder do Senhor. Então eu preciso a cada dia depender do poder de Deus. Deixa eu te dizer uma história de um grande homem, guerreiro, já que o assunto é batalha espiritual, que eu muito admiro. A Bíblia fala que esse homem venceu ursos, venceu leões, venceu gigantes, destruiu exércitos. Certa feita o rei fez um desafio para que um homem fosse ao exército dos filisteus e arrancasse 100 prepúcios, sabe? É aquela pele do órgão genital masculino, né, onde geralmente se faz a cirurgia de fimose. E o rei estava ironizando, o rei de Israel: olha, vocês vão ao exército do inimigo e vão trazer 100 prepúcios. Esse homem simplesmente foi, e ao invés de trazer 100, trouxe 200 prepúcios. Sabe, ele arrancou cabeça de gigante e destruiu o exército. No entanto, ele perdeu uma guerra. Sabe por que ele perdeu uma guerra? Porque ele deixou de se preparar para o combate. Eu estou falando do rei Davi, considerado o maior militar da história de Israel. Quando ele chega ao trono, chega ao palácio, chega ao seu reino, ele pensou que não precisava mais lutar. Ele pensou que não precisava mais batalhar. Então houve uma guerra em Israel, o rei ficou nos seus aposentos descansando. Em tempo de luta, em tempo de guerra, em tempo de batalha, não podemos descansar. E a verdade, irmãos, é que enquanto nesse mundo vivermos, estaremos sempre em lutas. O nosso descanso é nos céus, e o nosso descanso é eterno. Portanto, aproveite bem cada instante que você tem para dar o melhor de si, para poder vencer para a glória de Deus. Davi ficou nos seus aposentos. Se você analisar comigo, vamos fazer aqui uma certa contextualização, parafraseando o texto sagrado. O fato de não ir para a guerra fez com que ele perdesse a maior guerra da sua vida. No dia que ele não foi para a guerra, sabe o que foi que aconteceu? Olha bem o que é que a história bíblica nos diz em relação à trágica decisão do guerreiro não querer guerrear. Ele não foi para a guerra. No dia que ele decidiu não ir para a guerra, ocorreu adultério. Do adultério ocorreu homicídio. Do homicídio, depois ocorreu incesto. Depois ocorreu fratricídio. Depois remorso. Depois repulsa. Depois rebelião. E depois morte. Tudo por causa de uma escolha. Uma escolha errada.
Não foi para a guerra, mente vazia, oficina mente vazia, oficina do diabo. Por isso, ocupe seus pensamentos com coisas boas. Liga o som, escuta o louvor, abre a Bíblia, lê a palavra, canta hinos e canções espirituais, lê um bom livro que possa te ajudar a crescer e amadurecer na fé. Mas não deixe a tua mente vazia, porque senão o diabo vai começar a trabalhar. E no dia em que ele não foi para a guerra, resumindo a história, ele viu uma mulher formosa, simplesmente a desejou, e como era rei, se sentiu no direito de satisfazer todos os seus desejos. E aí, meu irmão, na medida que você cresce, saiba que sempre há limites, você nunca terá liberdade para fazer o que você quer, o que você deseja. Se deitou com Betseba, depois, para tentar resolver, piorou a situação, mandou matar, foi cúmplice da morte do seu esposo Urias. Betseba engravidou, houve morte. Mas o que eu quero dizer é que um dos problemas que depois gerou, quando o profeta repreendeu Davi e disse que a espada jamais sairia do seu lar, porque pecados têm suas consequências, somos livres para fazer nossas escolhas, mas saiba que sempre seremos escravos das nossas próprias decisões. Então a escolha que ele trouxe, desencadeou um efeito de maldições em sua família, em seu reinado. Olha só o que acontece por causa de um dia que o homem deixou de guerrear, um dia que o guerreiro deixou de guerrear, um dia que o combatente deixou de combater. Sabe o que aconteceu? Aminon, um dos seus filhos, disse: se meu pai pode deitar com mulher casada e pode deitar com qualquer mulher, eu também posso. Olha o exemplo, sempre vem de cima para baixo. Aminon procura Tamar e se deita com ela, e Tamar é filha do rei, irmã de Aminon, que também era filho do rei, por mães diferentes. E aí ocorreu um incesto. Aquela jovem chora, o seu irmão Absalão, que era filho também da sua mãe, e agora irmãos por parte de pai, por parte de mãe, quando soube daquilo ficou revoltado. Sabe o que Absalão faz? Vai à procura de Aminon e mata. O que acontece aí? Um fratricídio na história de Israel, na casa do rei, do homem segundo o coração de Deus. Que escândalo para a nação de Israel. O que acontece? Remorso de Davi, e ao mesmo tempo uma repulsa pelo seu filho, e expulsa o seu filho, passa anos sem ver o seu filho, e Absalão se achando certo, Davi se achando certo. Davi cada dia protelava um diálogo com o seu filho, até que num dia ocorreu uma rebelião. Absalão prepara um exército, vai ao palácio real. O rei, que é pai, temendo o filho rebelde, foge. Absalão senta no seu trono, se deita com todas as concubinas do seu pai, e começa a desfrutar e usufruir, de um poder que não lhe pertencia, um golpe de estado do filho contra o próprio pai, na nação de Israel. Depois daí, o Absalão, ainda não satisfeito de ter conseguido o palácio do rei, a coroa do rei, o trono do rei, as mulheres do rei, ele queria, sabe o que do seu pai? A vida. E Absalão procura matar o seu próprio pai. Até que nessas emboscadas, o mal sempre volta contra si mesmo, Absalão morre. Resumindo a história, que tristeza do rei. O rei entra em prantos, afinal de contas, apesar do inimigo, era o seu filho. Mas o que nós podemos aprender disso aqui, irmãos? Porque eu estou insistindo nessa história? Por causa de um dia. Um dia sem guerrear. Quando passamos um dia sem guerrearmos espiritualmente, sem lermos a Bíblia, sem orarmos, sem jejuarmos, sem nos consagrarmos, nós nos tornamos vulneráveis e podemos cometer grandes erros, e esses erros
podem ser os maiores da nossa história. Portanto, deseja vencer as batalhas espirituais da sua vida? Quantos desejam? Prepare-se para a guerra. Amém, irmão? Prepare-se para a guerra, esteja preparado para a guerra. A segunda verdade: revista-se da armadura espiritual. Versículo, vamos lá para Efésios, se de repente alguém fechou a Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 11. Presta bem atenção nos pormenores desse texto. Nós vamos ler o 11, depois o versículo 13 ao 16. Medita, tenta memorizar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13 agora. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos a couraça da verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Meus irmãos, nessa passagem nós aprendemos duas verdades. Duas grandes verdades, entre tantas, né? Existe as armaduras de defesa para resistirmos ao mal. Vê comigo o versículo 13. Presta bem atenção no detalhe aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais, o quê? Resistir. A armadura existe para resistir. Também resistir. No dia mau. E depois de terdes, o quê? Vencido. Ou seja, existe as armaduras de defesa para resistirmos o mal. E existe a armadura de ataque para vencermos o mal. Dentro dessas armaduras existem 6 itens. 5 deles são de defesa. Vamos ver? O texto nos fala sobre cinturão da verdade, ou seja, o cinturão da verdade. Se a nossa vida não estiver pautada na verdade, sabe, a armadura simplesmente cai. Precisa do cinturão para sustentá-la. Então, primeira peça, cinturão da verdade. Segunda peça, couraça da justiça. A gente precisa de um colete, de uma couraça para proteger. Os soldados que aqui estão sabem que quando estão em diligência militar, eles usam colete. Às vezes não usa capacete, mas sempre há um colete à prova de balas. Então, a couraça da justiça para proteger o nosso coração, porque é uma área vital. E é um alvo principal do inimigo. Então precisamos proteger o nosso coração com a justiça. Depois, terceiro item, os calçados, as botas do evangelho da paz. Devemos caminhar com o calçado da paz, ou seja, a cada passo tentar promover a paz em meio à guerra. Quarto item, está tudo no texto, escudo da fé. Devemos erguer a cada instante para nos defender, toda a armadura de proteção, o escudo principalmente, que é nos defender por meio da fé nos defendemos dos dardos inflamáveis do inimigo, das lanças e dos laços do adversário. Quinto item, capacete da salvação, capacete para proteger a nossa cabeça, como a arma é espiritual, porque em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, salvo engano, vai dizer: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Então, meus irmãos, as nossas armas são espirituais, e quando a Bíblia fala do capacete, é para proteger o nosso entendimento, para proteger a nossa mente, para que não venhamos ser ludibriados por Satanás. 5 itens, 5 equipamentos de defesa. Agora, para a área da armadura do ataque, para vencermos o mal, só existe um item. Que item é esse? No versículo 17, na parte terminal, vai dizer: a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. Ou seja, através da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, nós atacamos. É a nossa missão ofensiva. Talvez você não saiba, mas a missão da igreja não é defensiva. Olha para mim. A missão da igreja não é defensiva, não é se esconder ou se proteger com medo de Satanás. Essa não é a missão da igreja. Não é defensiva em si, é ofensiva. Se você for analisar o que Cristo diz à igreja, edificarei a minha igreja. A igreja pertence a Ele. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu quero te fazer algumas perguntas. O que é uma porta? É um instrumento, é um objeto de ataque ou de defesa? A porta na sua casa é para atacar ou para se proteger? Proteger dos bandidos, né, dos invasores, ou qualquer tipo de ameaça que possa invadir o teu lar. A pergunta agora é outra. De quem é a porta? É da igreja ou do inferno? As portas são do inferno. Então quem é que está se defendendo nessa história? Quem é que está se protegendo? É o inferno. Porque a igreja está atacando. A luz triunfando e prevalecendo sobre as trevas, dissipando, anulando, aniquilando todo tipo, forma e espécie de mal. Portanto, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A nossa missão é ofensiva. E sabe como nós atacamos? Através do poder da palavra. Jesus venceu Satanás no deserto diante das 3 tentações com a expressão está escrito e está escrito. E somente quando recorremos ao poder da palavra para atacarmos, é que nós sobrevivemos. Porque aquele que é golpeado em todas as áreas, mas não ataca, ele acaba um dia perdendo. Ele acaba um dia simplesmente não conseguindo resistir ao mal. Agora permita-me trazer mais um detalhe impressionante. O missiólogo chamado Ronaldo Lidório fez um excelente trabalho em um país na África e hoje está traduzindo a Bíblia para idiomas indígenas. Em um dos seus livros, eu não sei se é Missões, o Desafio Continua, creio que sim. Ele escreve, como é conhecedor das línguas originais do grego, ele escreve um detalhe sobre essas armas que nós não conseguimos compreender por se tratar de leigo, no quesito da hermenêutica e da exegese, por meio do auxílio dos originais. Ele vai dizer que Paulo aqui, ele faz distinção entre armadura. Naquela época existia 2 tipos de armadura. A armadura elekoi, que era uma espécie de armadura simples, destinada para soldados comuns. E existia outro tipo de armadura que era chamada panopliã, armadura sofisticada, exclusiva para oficiais. Diz Ronaldo Lidório, mediante a história dos romanos, que essa armadura, ela tinha tinha um emblema, o brasão do imperador. E quando o oficial se vestia dessa panopliã, ele ia em missão do império. E se alguém desacatasse a ordem do soldado, estaria desacatando o império e afrontando o imperador. De modo que as pessoas não podiam nem tocar na armadura destinada aos oficiais. E as pessoas simplesmente temiam, porque sabia que ele vinha como um embaixador, um representante revestido da autoridade e do poder do império sobre uma pessoa. O interessante é que ele observou isso,
E ele nos fala aqui no versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus. E no versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, ele não está falando da armadura chamada elecói, ou seja, armadura simples, destinada a soldados comuns. Ele está falando da armadura chamada panoplian, armadura sofisticada, exclusiva aos oficiais. Ou seja, irmãos, Deus nos deu as armaduras de oficiais. Isso significa que quando nós nos revestimos da armadura de Deus, nós estamos representando o reino de Deus. E ai do inferno se não obedecer a nossa palavra. Por isso Jesus disse, vai em meu nome, expulse os demônios, expulse os capetas, expulse os caboclos, glias, seja lá o que for. Ai do inferno se não obedecer a ordem de um soldado revestido das armaduras de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Terceiro lugar, vencendo as batalhas espirituais. Terceiro lugar, conheça o inimigo. Se você perguntar a qualquer estrategista, naquele livro que tornou-se um best-seller, um livro secular, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, ele vai falar justamente que um dos grandes requisitos da guerra é preparar-se para o combate, revestir-se da armadura e conhecer o inimigo. Agora, não adianta se preparar para a guerra, não adianta colocar a farda, o fardamento, a armadura, se não conhecermos quem é o nosso inimigo. Então, nesse livro, o príncipe diz, conheça o seu inimigo. Quem é o nosso inimigo, irmãos? Vamos conhecê-lo? A Bíblia nos diz, no versículo 12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Primeira lição. Nossos inimigos não são personalidades humanas. O teu inimigo não é o teu patrão. O teu inimigo não é o teu sócio. Não é o teu concorrente. O teu inimigo não é o teu vizinho. Se bem que esse final de semana eu pensei que era. 3h30 da madrugada, o som alto. Eu disse, meu Deus, tem misericórdia. Em uma casa conjugada, Vanessa grávida, ela conseguiu ainda capotar. E eu fiquei com esse som, sabe, aquele som terríveis, aqueles ritmos horríveis, até 3h30 da madrugada. Eu disse, Jesus, oh Deus. Mas eu sabia que não era ele, que não é ele o meu inimigo. Nosso inimigo é outro. Por isso, em determinadas discussões conjugais, familiares, ministeriais, nós precisamos discernir quem é que está por trás. Irmão, escuta bem, presta bem atenção para poder amadurecer na fé. Um dia Jesus olha para Pedro, o apóstolo de confiança, e diz, para trás de mim, Satanás. Se Pedro, com todo o prestígio e influência que teve, foi chamado de Satanás por Cristo, porque naquela hora realmente ele estava dando lugar e sendo usado pelo inimigo. Então, se o inimigo usou Pedro como um referencial apostólico, como um expoente do Evangelho, isso significa que ele pode usar qualquer um. E às vezes as pessoas não são usadas, mas entre essa comunicação, entre o emissor e o receptor, a mensagem pode ser deturpada. E o que tua esposa falou não é aquilo que você entendeu. Mas nesse meio do caminho, Satanás, como estrategista, ele deturpa, confunde tudo. Palavras entre filhos e pais, pais e filhos, entre maridos e esposas, esposas e maridos, entre funcionários, patrão e funcionários. E Satanás, ele é perita nisso.
Então nós precisamos conhecer quem são os nossos inimigos, e a Bíblia está afirmando que a nossa luta não é contra carne, a nossa luta não é contra sangue. E às vezes nós ficamos com ódio da pessoa, com raiva da pessoa, sem entender o que há por trás dessa pessoa. E é interessante que Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. E depois Jesus não dá um chute na bunda de Pedro, não dá as costas a Pedro. Jesus vai ao encontro de Pedro e abraça Pedro. Olha que coisa tão tremenda, o abraçando. Eu, minha esposa e nossa tia Zenide, que está aqui, passamos por uma situação terrível uma vez, de uma mulher da alta classe da sociedade, em nossa cidade, ficou possessa. Naquele dia ela quase mata a Zenide. Zenide foi dar uma carona, e Zenide é a mulher que deu uma carona ao diabo. E a mulher falando uma voz estranha, e Zenide, quando repreendeu em nome de Jesus, ela avançou em cima do volante. Zenide conduziu o carro até a nossa casa. Nós repreendemos aquele demônio. Encurtando a história, nós levamos a sua casa, e depois precisamos sair, porque tínhamos o nosso compromisso ainda aqui no culto, que era um dia de culto. Nisso, a mãe da minha esposa, minha sogra, ficou lá com ela, porque é conhecida. E depois a mãe de Vanessa, minha sogra, disse que ficou horrorizada, assustada com aquilo que viu. Porque minha sogra disse que quando entrou sua filha, e sua filha é evangélica, a cama começou a se tremer. Aquela mulher se estribuchava, com uma voz grossa, e dizia: saia daqui, eu lhe odeio. Sabe o que foi que a filha fez? Você me odeia, mas a minha mãe me ama, e você vai sair do corpo da minha mãe agora, em o nome de Jesus. Minha sogra disse que a mulher virou para o lado e começou a dormir. O nome de Jesus tem poder. Mas, querido, tremendo nisso, você já pensou se aquela menina não tivesse discernimento, se aquela jovem não tivesse discernimento e pensasse consigo: o quê? Eu venho ajudar, ela vem dizer que me odeia. Mas ela sabia quem estava por trás daquela ação, daquele comportamento, sabe, daquelas palavras. E nós precisamos ter esse discernimento e procurar saber o que há por trás. O inimigo é tão astuto, irmãos, porque nessa situação que nós vivenciamos, nessa mesma situação, Vanessa, minha esposa, está aqui, é testemunha, assim como nossa tia Zenide. Nós levamos essa mulher antes para a sua casa, levamos para a casa da mãe de Vanessa. A mãe de Vanessa não é cristã evangélica e não tem esse discernimento e esse conhecimento da palavra. E quando ela chegou e viu a mãe de Vanessa: ô mulher, tudo bem? Um beijo, um abraço, como você está? Mudou na hora. A mãe de Vanessa olhou para mim, olhou para a gente como se a gente estivesse mentindo, não estou entendendo nada. Aí disse: espera aí que eu vou lhe ajudar a ir para a sua casa. Ela foi pegar a bolsa. Nesse caminho de pegar a bolsa, Deus fez com que a mãe de Vanessa olhasse para trás. Quando a mãe de Vanessa olhou para trás, estava essa mulher dando um dedão e a língua para a gente. A mãe de Vanessa: mulher, que isso, mulher? A gente teve que dormir uma semana lá na casa da mãe de Vanessa. E na casa de Zenide também. Zenide: meu Deus, eu nunca vi isso. Foi muito forte, irmãos. Houve outros detalhes, mas foi muito forte. Ele é astuto. Quem é o nosso inimigo? O seu inimigo não é a sua esposa quando está com raiva. Parece, mas não é. Seu inimigo não é o seu esposo quando está com raiva, não é seu filho destemido que lhe afronta, sabe? Não é o vizinho que perturba, que incomoda, até propositalmente. Há forças maiores, há entidades maiores por trás disso. Nós podemos ter desafetos nessa vida, mas eu confesso aos irmãos que inimigo eu só tenho um, e eu sei quem ele é. Desafetos a gente pode ter, mas inimigo realmente só há um, e nós sabemos quem ele é. Obviamente ele e seus seguidores, os anjos caídos. E a Bíblia vai falar sobre isso
agora na parte terminal do versículo 12. Vamos lá? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestade, presta atenção em 3 detalhes, contra, em primeiro lugar, principados, segundo, potestade, terceiro, dominadores deste mundo tenebroso. Irmãos, preste atenção aqui. A Bíblia está falando de uma hierarquia nas hóstias infernais. E a primeira hierarquia, que é a autoridade maior, é chamado de principado. O que é principado? É príncipe de regiões. Pastor, o senhor está inventando alguma coisa que a gente não conhece? Não, estou inventando não. Daniel capítulo 10, versículo 13, em todo o contexto do versículo 10, mas no versículo 13, o anjo Gabriel aparece a Daniel e diz: desde o primeiro dia que colocaste no teu coração o desejo de buscar o Senhor através de oração, eu fui enviado. Mas o príncipe da região da Pérsia me impediu. E só depois de 21 dias, equivalente a 3 semanas, eu pude vir, porque Deus enviou o arcanjo Miguel para batalhar com o príncipe da região da Pérsia. Ou seja, naquela região onde Daniel estava, na Babilônia, existia um principado, que era o príncipe, o maioral, majoritário, daquela região, daquele local estratégico e geográfico, que dominava. Então, o que é principado? São príncipes de regiões. Em Paulo Afonso existem principados. E não é nenhuma novidade os principados que há nesse lugar. Principados de divórcio, de adultério, de prostituição, de drogas. Tantos principados que há nessa cidade. São os príncipes maiorais governando. Vamos ler Daniel? Daniel capítulo 10, versículo 13, pelo menos ler só esse versículo para os irmãos ver que o negócio não é brincadeira, irmãos. O negócio é sério. E tem muita gente brincando em guerra. Quem brinca em guerra morre. Daniel capítulo 10, versículo 13. Aí é o que o anjo diz a Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Um detalhe, irmãos, que eu gostaria de te desafiar a ler o capítulo 10 de Daniel. Sabe o que é que você vai aprender? Que na nossa primeira oração, Deus nos atende. E a depender da oração, Deus já nos responde. Mas a resposta só veio 21 dias depois. E o que fez a diferença foi a vida de Daniel na terra. Jejum, consagração, oração, dedicação, determinação, não se entregou, não desistiu. Eu imagino que muitos pediram bênçãos a Deus, Deus enviou, mas o príncipe dos reinos, os príncipes das regiões o impediram, e essa pessoa simplesmente, diante das dificuldades, desistiram, perderam a bênção. O que você aprende em Daniel capítulo 10 é que se Daniel não tivesse perseverado, ele não teria obtido a bênção. Então o que vai fazer toda a diferença é justamente a maneira que nós nos posicionamos. E temos que nos posicionar como combatentes de Deus. Medita nisso. E vê isso. Principados são príncipes. Depois de principados, o que é que nos diz? Potestade. O que são potestades? São governantes de poderes. São entidades que atuam nos poderes. Executivo, legislativo, judiciário. Sabe? O nosso inimigo não são os senadores, os deputados, que estão querendo criar lei para destruir a família. Há influências que atuam por trás dele. Há influências que agem por trás dele. Quando a Bíblia está falando agora sobre o potestade, são pessoas que usam de autoridade, de poder, e usam sendo guiada por uma força maior, uma força estranha, que nós desconhecemos.
esses dominadores podem atuar na vida do patrão, pode atuar na vida de um vereador, pode atuar na vida de um prefeito, pode atuar na vida dos nossos pais, pode atuar na vida até dos nossos líderes ministeriais. Uma potestade se apoderou do rei Saul e fez com que o rei Saul perseguisse a Davi. E a gente precisa estar atento com quem nós estamos lidando. Davi nunca revidou, porque ele sabia quem estava por trás do rei. Ele sabia que o seu inimigo não era o rei. Depois fala sobre principado, potestade, depois fala o quê? Dominadores. O que são dominadores? Deste mundo tenebroso. Olha só que o texto já nos diz, deste mundo tenebroso, são esses espíritos malignos, que, para ser sincero, é a ralé da hierarquia das hostes infernais. É preto velho, pombagira, tranca-rua, enxucaveira, são essa ralé que se manifesta no povo. Porque Satanás e os principados e as potestades, eles não se manifestam no povo, na pessoa. Tal é o seu poder que o ser humano não consegue comportar, suportar. Então esses inimigos é as ralés, sabe? Da hierarquia das hostes infernais. São esses espíritos que se manifestam nas pessoas, dominadores deste mundo tenebroso. O mundo é tenebroso e eles estão dominando as pessoas por meio do vício, por meio dos hábitos nocivos, Então estão dominando por meio de desejos sexuais ilícitos, compulsivos, estão atuando. E as pessoas estão se perdendo e se afundando cada vez mais. Então, irmãos, a verdade é que estamos em batalha, estamos em guerra e precisamos vencer. E para vencer precisamos nos preparar para a luta. Precisamos nos revestir da armadura de Deus e precisamos conhecer bem quem é o inimigo. Por fim, venho vos dizer que o que acontece no mundo espiritual sempre reflete no mundo físico. Se você é fraco no mundo espiritual, você será fraco no mundo físico. Se você é covarde no mundo espiritual, você será covarde no mundo físico. Se você é derrotado no mundo espiritual, não consegue orar, não consegue buscar a Deus, não consegue jejuar, não consegue se consagrar, não consegue ler a palavra, nem meditar nas escrituras, você também vai ser fraco e consequentemente derrotado no mundo físico, porque o que acontece no mundo espiritual reflete no nosso mundo material. Portanto, devemos aprender a lutar com as armaduras de Deus, para podermos vencer as armadilhas do diabo, e assim permanecermos fortes e inabaláveis na fé, até o dia em que o Senhor aniquilará para sempre todo o mal. Amém. O mal não vai durar para sempre, e essa é a nossa certeza. Um dia o Senhor destruirá com o sopro de sua própria boca todo o mal, mas enquanto esse dia não vier, devemos entender que Ele nos revestiu de autoridade e poder para desfazer o mal, para desfazer as ciladas, as armadilhas do mal. Somente quem se reveste das armaduras de Deus poderá resistir às armadilhas do diabo. Opa, detalhe, são todas as armaduras, viu? Porque tem gente que coloca o capacete da salvação, mas esquece do escudo da fé, esquece da espada da palavra. Você já assistiu o grande filme que se tornou recorde em bilheteria, O Resgate do Soldado Ryan? Quem já assistiu O Resgate do Soldado Ryan? Eu não sei se você lembra de uma cena onde um soldado estão em tiroteio, né? Em fogo cruzado, e um soldado leva um tiro no capacete. Plim! Ele fica tão surpreso que ele vai tirar o capacete para olhar onde o tiro bateu. Você lembra dessa cena? Naquele instante que ele tira o capacete para olhar onde o tiro bateu,
vem um tiro no meio da sua testa. Quem lembra dessa cena? Eu nunca consegui esquecer essa cena, gente. E quando eu assisti esse filme, eu já assisti algumas vezes, e como cristão, quando eu assisti, ali Deus falava ao meu coração, que devemos em todo tempo estar revestido de toda a armadura de Deus. Não tira o capacete. Tirou o capacete para comemorar o livramento. O que aconteceu? Plim! Acabou morrendo. Não temos tempo para comemorar. Nós não temos tempo para comemorar. Ei, nós não temos tempo para comemorar os livramentos. Nessa terra não. A nossa comemoração, a nossa celebração é nos céus dos céus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.